Outro tópico que também gostávamos de abordar é o valor das casas, né? O valor médio das casas. Exatamente. E aqui o Zé Carlos também tem aqui uma intervenção que tem a ver Eu, muito com aquilo que as imobiliárias colocam nos anúncios, aquilo que de facto depois se concretiza, o preço do metro quadrado, e depois o valor da casa que subiu menos que o preço do metro quadrado. Portanto, há aqui alguns impactos que é importante, ver e analisar. Continuando numa nota, digamos, otimista e de louvor à responsabilidade financeira dos portugueses, que é muito maior do que parece, na realidade, e foi uma coisa que me surpreendeu até, os portugueses têm tendência a comprar casas, digamos, à medida das suas possibilidades. Por outras palavras, o ano passado venderam-se 28 bilhões de euros de casas e venderam-se correspondentes a 165 mil e qualquer coisa casas. Se nós fizermos uma conta simples, que é dividir uma coisa pela outra, chegamos à conclusão que a casa média custou 170 mil euros. A casa média vendida neste país custou 170 mil euros, o que é uma coisa surpreendente, tentar perceber onde é que os portugueses andam a conseguir encontrar casas de 170 mil euros, não é? Exato. Que estão muito longe do nosso, da nossa experiência diária de olhar para as montras das imobiliárias, para os portais de anúncios de casas que têm todos os valores, substancialmente, os imóveis virtuais, os idealistas e coisas parecidas, e que têm todos os valores substancialmente superiores. E na realidade o que se passa, digamos, da minha experiência, tanto são diversas coisas. A primeira coisa é que estas casas mais baratas nem sequer chegam a ser denunciadas. Portanto, as imobiliárias têm um Anunciadas, modelo não de é? É negócio, isso. não Uhum. chegam a ser denunciadas. Portanto, portanto, têm uma grande facilidade de colocação, isso toda a gente vê, porque de facto nunca se venderam tantas casas. E as casas que são anunciadas são as casas que são mais difíceis de vender, que têm preços mais elevados e onde compensa fazer mais publicidade Exato. para vender. Pois, por outro lado, as imobiliárias têm também um modelo de negócio eh, que consiste na partilha da comissão que é recebida do vendedor quando o comprador lhes é entregue por outra imobiliária. No caso das casas mais baratas, isso não há necessidade nenhuma de acontecer, não é? Eles rapidamente encontram o comprador para a casa. Neste caso específico, há, porque estamos a falar de valores mais altos e, portanto, nós temos um enviesamento de observação dos preços das casas que é substancialmente superior ao que na À realidade. realidade existe. E isto por este fenómeno, mas também por outro fenómeno que consiste no seguinte: em 2009, 40% das casas que se vendiam anualmente vendiam cerca de 100 mil casas. O ano passado venderam 165.682, portanto, segundo o INE. E em 2009 e em 2010, 40% das casas, num ano 41% e no outro 40%, eram casas novas. No ano passado, portanto, estamos a falar de apenas 17% das casas é que são novas. As Hum. outras são casas usadas. Exato. Daqui resulta que haja uma diferença substancial entre o preço de uma coisa e de outra. Em Portugal, o novo custa 260 mil euros e o usado, portanto, isto no primeiro trimestre de 2022, onde a casa média já custava 185 mil euros. Portanto, no final de 2021, a casa média custava 170 mil euros, mas como sabem, houve uma grande aceleração de preços no início deste ano. Uhum. Enfim, provavelmente, digamos, o canto do cisne, mas lá chegaremos. E o que resulta daqui é que as casas, portanto, o estoque de casas usadas transacionou-se no primeiro trimestre, cada uma a 170 mil euros, com particular incidência na área metropolitana de Lisboa, que inclui províncias de Setúbal, portanto, o distrito de Setúbal e a Grande Lisboa propriamente dita. Se alguém Uhum. estiver interessado, depois eu posso enunciá-los a todos, onde se atinge o valor máximo das casas, portanto, usadas, que é cerca de 230 mil euros. Mas uma casa nova na área metropolitana de Lisboa já custa 402 mil, que já são aqueles preços que nós estamos mais habituados de ver anunciado, mais compaginável com o que nós vemos anunciado. De forma análoga, na área metropolitana do Porto, que inclui, enfim, distritos portanto, que inclui, desculpem, conselhos Conselhos do de, Porto. portanto, Sim.
concelhos de Aveiro. Aveiro também. Não, e concelhos de Aveiro, como por exemplo Aroca, para começar por A, começa por A. Temos, digamos, o preço médio das casas de 235 mil euros, portanto, dos novos e dos usados 170 mil euros. Aliás, na Zona Norte, enfim, para verem bem, digamos, a realidade do país que temos, tirando a área metropolitana do Porto, onde, como eu disse, portanto, as casas usadas se vendem uma média de 170 mil euros, no resto da Zona Norte não chegam a 110 mil. E, portanto, daqui... Sim, há uma grande disparidade, não é? Há uma disparidade enorme e os preços das casas são substancialmente mais baixos do que nós poderíamos pensar por inferência. Claro que há zonas, não é? Há zonas específicas, como é evidente, onde o preço por metro quadrado, enfim, por exemplo, aqui no Porto, chega aos 5 mil euros por metro quadrado, não é? Mas sim, isto leva-nos a outra questão. Portanto, em média, as casas são muito mais baratas, as casas que os portugueses compram são muito mais baratas. Portanto, a tal casa dos 170 mil euros, e que se nós pensarmos que é 80% financiada, chegamos lá aos tais 130 euros, 130 mil euros. Portanto, as coisas batem uma com a outra. Mas, como todos nós temos visto, tem havido uma aceleração enorme de preços. Em particular, o INEP faz outro tipo de estatísticas, uma das quais é as estatísticas dos preços da habitação a nível local, onde o preço mediano no primeiro trimestre deste ano já foi 1.450 euros, 54 euros por metro quadrado e subiu 17,2% relativamente ao trimestre homólogo do ano passado. Mas aqui há uma coisa curiosa, utilizando o inquérito do INEP, que se chama Índice de Preços na Habitação, que é por casa e que foram de onde resultam estes valores que eu tive a mencionar, a casa média já só subiu 12,9%, o que quer dizer que estamos pela primeira vez em face de um fenómeno de shrinkflation, de reduflação. O que é o primeiro, as pessoas estão a comprar no primeiro trimestre de 2022 casas mais pequenas. Mais pequenas, exato. O que é o primeiro sinal que as coisas não estão tão bem como aparentemente... Apesar de só uma porcentagem pequena serem casas novas, não é? Ou seja... Apesar de só uma porcentagem pequena serem casas novas, portanto. E que é o primeiro sinal de que as pessoas estão a começar a não conseguir, digamos, comprar, ainda as taxas de juros no primeiro trimestre mal tinham subido, que não estão a conseguir, digamos, continuar a acompanhar as subidas de preços das casas, que desde o mínimo dos mínimos no terceiro trimestre de 2013 subiram 98%. Pois. Desde o final de 2012, não é que não foi o mínimo, subiram 94%. Sim. E, portanto, enfim... E esta subida, já agora, passar aqui também ao Henrique, esta subida, nós podemos dizer que, bem, as casas são compradas por portugueses, por residentes não portugueses, não é? E também aquela questão dos vistos de gold, também tem-se falado muito sobre isso e que quase que se justifica esta subida dos preços, que o Zé Carlos agora disse, de cerca de 94%, 98%, em termos médios, né, desde 2013, 2012. Será que os vistos de gold têm mesmo implicações a este nível, ou seja, justificam esta subida? Ora bem, não, claramente que não, mas já responderei com maior detalhe a essa tua questão. Relativamente àquilo que o Zé Carlos estava só recuando um bocadinho a dizer, é evidente também aquilo que a percepção que nós temos do valor das casas, dos imóveis, obviamente não corresponde à realidade, porque o preço, não é, pelo qual depois a transação se concretiza é sempre consideravelmente diferente do asking price médio dos há um desconto elevado, não é? Não, neste momento as estimativas para esse gap médio de mercado, claro que isso é um problema que nós temos em Portugal, é a falta de dados. Falta de dados credíveis, dados auditáveis e auditados. Pronto. Mas fala-se em 22% de gap médio de mercado. A minha experiência relativamente ao setor imobiliário é que de facto existe agora a dimensão do mesmo, não sei. Eu aí posso ajudar, se depois quiserem.
Porque nós, portanto, numa imobiliária do grupo, portanto, fazíamos um exercício que era comparar estes preços que acabámos de ver com os preços que resultavam do scrapping dos sites das internet, das imobiliárias Sejam todas uhum. que existem, que estão na internet. E chegámos à conclusão que portanto, medíamos esse valor todos os meses e chegámos à conclusão que ele estaria mais entre 10% a 15%, variava entre 10% a 15%. Não seria tão elevado como os 22%, mas seria superior a 10%. Os dados que eu te estou a dar não chegava a 15%. são os dados do CIR, do Sistema de Informação Residencial. Mas, pronto. Certo. Mas, por exemplo, o confidencial imobiliário tem valores diferentes. Não... Existe um gap de mercado. Haver ali entre os 15% e os 20%. Parte daquilo que tu estavas a referir, no fundo, é uma dissonância cognitiva, quase entre a nossa percepção dos preços e aquilo que na realidade é o preço médio da transação. Mas isso é preocupante, porque a avaliação bancária é feita comparativamente com base nos preços pedidos e não com base nos preços efetivamente transacionados, que os avaliadores não têm acesso com tanta facilidade. Vamos lá ver, a avaliação bancária não é feita nem com base numa coisa, nem com base na outra. É feita com base naquilo que é uma avaliação de um perito avaliador imobiliário, que tem em conta, obviamente, o preço da transação, o preço médio, por quais imóveis são efetivamente vendidos, mas faz uma avaliação concreta relativamente àquele imóvel, em função de critérios que consistem nos coeficientes de homogeneização. Agora também não vou estar aqui a perorar sobre... Sim. Mas há vários métodos até de avaliação, portanto... Sim, são métodos claramente, é um método comparativo. Comparativo, exatamente. Vês os atributos dos imóveis, a localização, as amenidades, tem estacionamento, se não tem, a área, por aí fora, atribui os coeficientes de homogeneização, depois tens inclusivamente métodos estatísticos, enfim, há muita coisa por aí, mas nem é uma coisa nem é outra. É aquilo que se chama tentar perceber qual é o valor real do ativo. E é como alguém que avalia uma empresa, pronto, só que é um método de avaliação que tem as suas particularidades. E que pode não ser nem como tu sabes, Vítor, não é? Uma coisa é aquilo que as pessoas acham que a Tesla vai valer, outra coisa é o preço pelo qual as ações da Tesla são efetivamente transacionadas no mercado, outra coisa é o valor da avaliação do Vítor Mário Ribeiro. Não é? Há vários valores. Pronto, portanto aqui... Não, está bem, mas temos o valor dos peritos, temos o preço pelo qual a coisa é transacionada e temos aquilo que as pessoas pensam que aquilo vale, não é? As pessoas, sim. Ou seja, os detentores das ações ou aqueles que compraram ações e que acham que aquilo vai valer daqui a X tempo tanto e, portanto, estão à espera que aquilo valorize. Sim, e no imobiliário ainda é mais, porque as transações são menores e, portanto, há menos descoberta de preço. Não é? Aquilo que o Zé Carlos também estava a dizer sobre a shrinkflation, não é? Ou a deflação. Também, assim, não tenho dados para isso, mas parece-me muitíssimo razoável que isso esteja a acontecer. Não é? Porque a minha experiência, não no setor imobiliário, mas no setor enquanto consumidor, é que de facto os fabricantes de produtos alimentares estão a usar e a abusar desse tipo de taxa. Mas a usar e a abusar. As pessoas que tenham em atenção, quando estão a comprar neste momento embalagens de gelados, de salmão congelado, etc. Sim. É um abuso autêntico. É um abuso, é verdade. E portanto também não me admirem. Então em questões de metros quadrados, agora, se as pessoas têm a percepção disso ou não, em primeiro lugar eu duvido, mas duvido mesmo que o consumidor médio em Portugal, ou o adquirente da habitação própria e permanente em Portugal, quando lhe apresentam a área, não é? Nunca sabe o que é a área bruta privativa, área útil privativa, não faz a mínima ideia disso. E mais, os próprios anúncios são tendenciosos, não é? Muitas vezes falam em área útil privativa, quando de facto se referem à área bruta privativa. Daí que eu aconselho já agora aos nossos ouvintes, não é? E espectadores no YouTube, de faz favor, quando forem comprar uma casa, de levarem um aparelhómetro com um laser que custa meia dúzia de tostões no Leroy Merlin e meçam a área útil e efetiva da casa. Pronto, porque isso é relevante. Sim, é verdade. Relativamente aos vistos gold, não é um fator, há vários estudos de economistas sobre isso, relativamente aos fatores que influenciam o preço da habitação em Portugal, e não é um fator relevante. Pode ter contribuído, em alguma medida, em alguns sítios,
para uma inflação do preço do metro quadrado, por exemplo, se considerarmos determinadas zonas do Algarve ou de Lisboa. Boa, né? Sim, sim. Mas não, em termos de Portugal como um todo, não é um fator relevante. Há outros fatores muito mais relevantes relativamente ao preço da habitação. Tenho aqui uma lista, mas desde logo o rendimento real das famílias, né, que está ligado à atividade económica. Claro. A taxa de desemprego, as taxas de juros são efetivas, não é? A disponibilidade de crédito também por parte das instituições bancárias, que é preciso que haja, sim. especificidades geográficas. E que há uns anos esteve parado, população, não é? Precisamente. E depois também as questões também de própria... Os vistos dourados. Não são, mas eu, no entanto, queria só mostrar aqui um gráfico. Alguma coisa se passa, de facto, no mercado, a habitação em Portugal. Porque isto Olha, são dados da OCDE. Estás a ver aqui zona euro versus Portugal. Isto é a evolução do índice de preços de habitação da zona euro versus Portugal. E reparem, Portugal aqui é um vermelho mais escuro. Claramente está o preço da habitação, o índice, está a subir mais do que na zona euro. Portanto, o mercado aqui em Portugal está um bocadinho mais aquecido do que o resto. Temos um mercado mais volátil, não é? Pronto. Relativamente à questão dos vistos gold, portanto, como tinha dito há bocado, a casa média em Portugal que se vendeu era de 185 mil euros no primeiro trimestre. Portanto, e o INE, através do mesmo índice de preços na habitação, nesta publicação, põe o valor da casa por domicílio fiscal do comprador. O português, enfim, as famílias portuguesas compram casas de 176 mil euros, que representam 94,3% das casas compradas. Os residentes na União Europeia, onde pode ter inclusivamente, portanto, cidadãos portugueses imigrados, compraram 3% das casas e têm um valor médio de 264 mil euros. E os residentes de outras origens, onde certamente estarão os vistos gold, e que, como nós sabemos, teriam de ser superior a 500 mil euros, exato, o valor da casa média é 414 mil euros. Ou seja, nem todos, e representam 2,8% das casas compradas, mas que nem todas são para vistos gold, como nós vemos pelo próprio valor que está aqui em causa, não é? Que certamente está distorcido por casas até de valor muito mais elevado e, portanto, há aqui, enfim, digamos que 2% das casas no primeiro trimestre em Portugal foram compradas para vistos gold. Exato. Não é certamente isso que vai influenciar o mercado como um todo, independentemente do facto de em determinadas localizações geográficas poder ter um impacto muito significativo, mas isto é residual no contexto geral, em termos de sim, não pode ser. E é como disse o Henrique, não é? O que interessa, digamos, é o rendimento das famílias, o crédito bancário e as taxas de juros. E taxa de juros. Não há volta a dar, é exatamente. Sim, é isso que vai fazer com que as pessoas possam ou não comprar casa e quais casas podem comprar. E quem está a comprar casas em quantidade, enfim, que são os portugueses e os portugueses imigrados e outros nacionais da Europa, não é? Sim, também, sim. Onde também estarão incluídos aqui alguns vistos gold nos 264 mil euros, não é? Nas casas de valor 200, mas que serão exatamente, certamente residual. Exatamente. Depois há também aqui a questão dos arrendamentos, não é? que se esperava que pudesse ser uma forma de saída, não é? Das pessoas que não consigam comprar casa, mas que está muito pouco desenvolvido, seja por motivos burocráticos, políticos, económicos, não faço ideia. Há aqui uma série de fatores. Não, os motivos são muito simples. Antes de 1974, praticamente ninguém tinha casa própria, porque nem sequer havia crédito de habitação, toda a gente, ou pouco havia, toda a gente alugava. Claro. Depois, uma mistura de controles de rendas que já vinham do Dr. Salazar e alta inflação e a persistência de controles de rendas levaram, digamos, à degradação do parque habitacional e ao facto dos senhorios deixarem de ter confiança para poder, portanto, pôr o seu capital portanto, a rentabilizar neste tipo de investimento. E, portanto, o que nós vemos em termos de mercado de arrendamento é o alojamento local, porque toda a gente tem a noção que o turista vai-se embora.
E é o arrendamento para estudantes, que toda a gente sabe que o estudante está ali a estudar e depois não vai ficar lá, não vai lá constituir família no mesmo quarto, não é? Tivemos as notícias hoje, ou nestes últimos dias, de uma redução de 80% dos quartos para estudantes. Portanto, ou seja, houve aqui, por causa provavelmente das regras de limites Sim, sim. ao aumento das rendas. A situação é simples a esse nível, pá. Ó, Vitor, eu fui, digamos, também vítima dela. Não, é que os alojamentos locais com a pandemia tiveram, os hostels, essas coisas todas, tiveram todos que encerrar e converteram-se em habitação para estudantes, não é? Quartos para estudantes. Agora que o turismo retomou, é evidente que já não interessa ter lá os estudantes, não é? Portanto, e isso fez com que a oferta fosse de tal modo, por exemplo, em Lisboa, que é um mercado que eu conheço bem, não é, por razões pessoais, o preço dos quartos em Lisboa rondava, antes da pandemia, aos 500 euros, não é? E depois passou para 250, 300 euros. E porquê? Porque as pessoas tinham alojamentos locais em Lisboa e que precisavam... E não daram o mercado. E não daram o mercado. Pronto. Mas isso é um mercado também, é a lógica do mercado a funcionar. Precisamente. Aquilo que o Zé Carlos está a falar, não é? Quer dizer, que parece que nós não aprendemos com a experiência porque continuam a existir algumas limitações que existiam do tempo, de facto, da lei do congelamento das rendas, que já vinha do Dr. Salazar, da professor Salazar, e outras que, entretanto, estes governos vão digamos, cozinhando, não é? E que impedem o mercado de arrendamento de fluir. Pronto, está cheio de restrições relativamente, por exemplo, aos prazos dos contratos. O arrendatário pode dizer, não, embora o prazo do contrato seja de 2 anos, mas ele vai dizer, o senhorio diz que não quer renovar o contrato, mas ele opõe-se à não renovação e o contrato prolonga-se. Continua. Mas isso são coisas que não passam pela cabeça de ninguém, não é? Com bom senso. E isso faz com que, obviamente, o mercado de arrendamento padeça desses vícios todos e dessas visões utópicas da realidade, não é? Que como se o mercado de arrendamento fosse uma coisa que funcionasse isoladamente, não é? Do mercado imobiliário em geral. E isso não é verdade. É isso que eu ia dizer. Porque isso influencia também o próprio mercado imobiliário. Como a gente costuma dizer, são vasos comunicantes, não é? Precisamente. E, portanto, quando tu apertas de um lado, obviamente que as pessoas deixam de investir para aquele fim e passam a destinar os imóveis. Aliás, uma das coisas que têm sido ditas por algumas pessoas, economistas e por aí fora, é que o número de habitações produzidas ou construídas é muito menor do que seria necessário para que houvesse, digamos que, cumprimento da procura, não é? Portanto, e isso também se nota ao nível do arrendamento, porque as pessoas hoje em dia têm uma vida muito mais flexível, ou seja, hoje estou aqui, hoje daqui a pouco estou do outro lado, quer dizer, não há aquela ideia de ficar no mesmo sítio durante uma vida inteira. Portanto, este mundo também mudou e as pessoas também mudaram a esse nível. Parece-me que o nosso mercado imobiliário também não se adaptou a isso, ou pelo menos adaptou-se menos do que seria esperado. Há alguns sinais de adaptação que passarão muito por conversão de espaços em estúdios. Pronto, pequenas habitações que têm as comodidades que os jovens consideram ou reputam de essenciais hoje em dia, como os over the tops, não é? As Netflix, essas porcarias todas, porcarias com todo o respeito. Exato. As internets, uma pequena kitchenette, porque eles também já não gostam de cozinhar muito, não é? Sim, existe tudo. Eles compram as coisas nos supermercados congeladas e metem no micro-ondas, tem que ter lá no micro-ondas. E até mandam ouvir pelos Ubers desta vida. E o Uber Eats, exatamente. E utilizam aquilo como uma coisa para dormir, confortável e tal, lá para poderem, uma secretariazita para poderem trabalhar ou poderem consultar as suas coisas e tal. Pronto, eu acho que por aí a coisa vai andando. Eu vejo alguns sinais, por exemplo, aqui em Coimbra, onde resido, que há uma aposta nesse tipo de oferta. Pronto, mais uma vez direcionada já não para estudantes, mas para jovens Após estudarem, não é? Exatamente. E que não têm, e claramente não têm rendimentos para comprar uma casa. Ou seja, isto acaba por ser extremamente injusto. Voltamos ao mesmo, dos rendimentos, não é? Do ponto de vista social, porque eles não têm um jovem que trabalha num McDonald's
e alguns não são assim tão jovens quanto a gente pensa, não é? Pronto, ou que trabalha num hipermercado. Obviamente que os seus rendimentos, não é? nunca irá conseguir comprar uma casa de 100 mil euros ou 90 mil euros, não é? Sem ajuda, obviamente, dos seus parentes. E, portanto, o que é que ele vai ter que fazer? Vai ter que arrendar um espaço pequeno, com uma renda pequena, de preferência com despesas incluídas, para não ter que se preocupar com essas coisas, portanto, aquilo é prêt à porter, e vai haver uma fatia muito considerável do seu rendimento disponível, voltando ao rendimento disponível, afeta, de facto, a habitação. Isso é um bocadinho podemos falar como estamos a proletarializar, não é? A lupa de proletarizar o mercado imobiliário para esses jovens que têm uma situação... O direito à habitação, não é? O tal direito à habitação que está bastante Mas, por outro lado, também vejo coisas ridículas, e o Zé Carlos partilhará de certeza desta minha opinião, como, por exemplo, o regime do arrendamento de longa duração. Isso é ridículo, quer dizer, isso não funciona. Eu desafio a quem nos estiver a ouvir, responsável por a gestão desse célebre arrendamento de longa duração, que diga quantos arrendamentos de longa duração é que houve em Portugal. Este regime foi instaurado. Desde que ela foi aprovada. Quantos? O que é que isso representa? Não é? Quem é que no seu bom juízo, não é, proprietário de uma habitação vai fazer um contrato de arrendamento de longa duração? Ninguém. Não é? Pelo menos naquelas condições. Bastante difícil, sim.